trabalho em aplicativos. 7 plataformas levam nota zero em estudo de Oxford. De uma dezena de aplicativos em operação do Brasil, avaliado pelo Firework, rede internacional que estuda e promove o trabalho decente em plataformas digitais, 7 receberam nota zero, numa escala que vai até 10. Nova rodada do estudo Firework avaliou condições de trabalho 10 plataformas e mande João Carlos Gomes, Marpoto Press, Estadão Conteúdo. Lançado nesta terça-feira de 25, esta é a segunda edição do estudo produzido pelo grupo de pesquisa mantida pela Universidade de Oxford da Inglaterra e pelo WZB Berlin Social e Science Center da Alemanha. A primeira foi divulgada em março do ano passado. As únicas companhias a somar pontos são AppJusto com 3, iFood com 2 e Parafuso com 1. Além delas, também fazem parte da lista 99 Americanas, Entrega Fred, Jet Ninjas, Lalamove, Logi, Rappi e Uber. Dentre as empresas analisadas, só Parafuso, Faxina e Jet Ninja, serviços gerais, não atuam com logística ou transporte de passageiros. A coluna procurou assessoria de imprensa dos 10 apps citados no estudo. As respostas aparecem ao fim desta reportagem. Os resultados apontam que poucas coisas mudou no cenário do trabalho por plataformas do país. E muito ainda precisa ser feito para chegar a parâmetros mínimos de trabalho decente, diz trecho da publicação. Como é feito o estudo da Firework? A partir de pesquisa de documentos e entrevistas com trabalhadores e conversas com gestores das plataformas, os pesquisadores avaliam os aplicativos levando em conta 5 princípios. As empresas só ganham pontos quando existem evidências concretas e claras de que cumprem os requisitos, explica Rafael Gomes, professor da Universidade de Toronto e um dos coordenadores de pesquisa do Brasil. Quando as plataformas não falam conosco, consideramos os outros 2 métodos, pesquisa de documentos e entrevistas com trabalhadores para avaliação, complementa Grumman. O primeiro princípio diz respeito à remuneração e mensura se o pagamento por jornada garante não só o salário mínimo previsto para a legislação, mas também o rendimento considerado ideal para tanto. A pesquisa usa como referência o valor de R$ 30,22 por hora, estipulado pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O segundo indicador trata-se das condições de trabalho e investiga se as plataformas adotam ações concretas para prevenir acidentes e proteger a saúde dos profissionais cadastrados. O terceiro critério fala sobre a transparência dos contratos e discute se os termos e condições apresentados pelos aplicativos são de fácil compreensão pelos trabalhadores. O quarto princípio se refere à gestão e avalia se entregadores e motoristas de outras categorias têm canal de comunicações adequadas para recorrer em caso de punição, por exemplo. Por fim, o quinto versa sobre chamada representação e analisa se as empresas estão abertas à negociação coletiva com os trabalhadores. A baixa pontuação demonstra que muitas mudanças ainda precisam ser feitas. Por exemplo, nenhuma plataforma pontuou nos índices condições de trabalho e representação, sustenta o relatório. No entanto, a equipe do Firework também levanta pontos positivos. No quesito contratos justos, o relatório destaca uma atualização das cláusulas propostas pelo iFood para adequá-la à legislação brasileira, uma mudança em relação à publicação de 2022. Lobbying e lavagem de imagem. O relatório do Firework traz ainda um capítulo específico sobre o lobby exercido pelas plataformas digitais sobre políticos e jornalistas para sensibilizar a opinião pública. Segundo o estudo, a prática, que não é ilegal, esbarra no conceito de washing, lavagem em português em geral. O termo em inglês é utilizado para definir as ações tomadas na tentativa de limpar a imagem de companhias tidas como não sustentáveis em aspectos trabalhistas ou socioambientais.
Como exemplo, os pesquisadores citam uma pesquisa lançada em abril pela Amobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, entidade que reúne Uber e iFood, dentre outros IPs. Os dados divulgados por diversos veículos de imprensa informavam que os rendimentos líquidos para a jornada de 40 horas semanais poderiam chegar a R$ 5.000 para motoristas e R$ 3.000 para entregadores. No entanto, segundo noticiou esta coluna, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontou problemas na metodologia e na divulgação do estudo. Segundo os críticos, a pesquisa encomendada pela Associação dos Aplicativos levava em conta cenários impossíveis de ocorrer no dia a dia, como o de expedientes e intervalo entre as corridas. Isso teria inflacionado as remunerações divulgadas pelas empresas. A Mobitec refuta as críticas e defende o rigor científico do estudo, regulamentação e debate do governo. A nova rodada de avaliação vem à tona no momento em que o governo federal tenta construir regulamentações específicas para a atividade de motoristas e entregadores. Desde maio, o tema vem sendo debatido em uma comissão especial montada no Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, com representantes de empresas e trabalhadores. O relatório do Firework também chama atenção para a falta de informações confiáveis sobre esse mercado do Brasil. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, são cerca de 1,5 milhão de entregadores de motoristas do estudo, mas ainda não há solidez sobre dados quantitativos e também não se sabe quantas são as pessoas que trabalham em outros tipos de atividades, prossegue o texto. O que dizem as empresas? Confira abaixo os posicionamentos das empresas avaliadas no relatório do Firework. A matéria será atualizada à medida em que as respostas forem enviadas à coluna. EIP-Justo. O EIP-Justo nasceu em resposta à paralisação promovida em abril de 2020, pensando para equilibrar o ecossistema e fortalecer a figura do entregador que tem autonomia para definir o valor do próprio trabalho. Todas as principais reivindicações da categoria, mínimo R$ 10 por corrida, fim de bloqueio sem direito de defesa e código de confirmação em todas as corridas já eram parte da plataforma desde o início, assim como a possibilidade de as pessoas definirem as bases sobre as quais querem trabalhar sem serem punidas por isso. Essa é a medida de quão comprometidos somos com a causa do trabalho decente e com a busca por constante aperfeiçoamento da nossa operação. Jetnisas. Os Jetnisas carecem que o modelo de operação da plataforma difere das demais empresas citadas pelo levantamento e não se encaixa nos critérios da pesquisa, visto que o JetNinja opera com um classificado online em que prestadores de serviços, o que inclui micro e pequenos empreendedores, anunciam seus serviços e conseguem novos potenciais clientes. Em outras palavras, os profissionais utilizam a plataforma como um canal de anúncio para divulgar serviços e negociar com potenciais clientes. O contato, negociação e pagamento dos serviços de profissionais e clientes são realizados fora da plataforma, ou seja, são prestadores de serviços que definem preços, horário e definição do serviço justo ao cliente. Por isso, reforçamos que nosso funcionamento e perfil de usuário se difere dos demais citados na pesquisa. iFood. É prioridade do iFood criar um ecossistema que garante dignidade, ganhos e transparência para os entregadores e entregadoras que trabalham com a plataforma. Desde 2020, o iFood se posiciona a favor do diálogo e de uma regulamentação que amplia a proteção social dos trabalhadores, além de promover inúmeras iniciativas de valorização da categoria. Junto ao Firework Brasil, reafirmamos nossa postura de colaboração desde o início do relatório lançado no país em 2021, com participação ativa das frases de entrevista e envio de evidências. Lamentamos que a nota do iFood no relatório deste ano não reflita os avanços que obtivemos em muitas agendas em prol dos trabalhadores. Continuaremos trabalhando para alavancar as condições de trabalho dos milhares de entregadores e entregadoras que escolhem a nossa plataforma para trabalhar todos os dias. Para resultados ainda mais efetivos, a empresa entrega por meio do
da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, o grupo de trabalho criado pelo governo federal para discutir a regulamentação do trabalho intermediado por aplicativo. A maioria dos eixos do relatório Firework Brasil está sendo contemplada na discussão do GT, como remuneração mínima equivalente ao salário mínimo nacional, limitação de horas trabalhadas, segurança e saúde do trabalhador, a integração ao sistema público de previdência, entre outros pontos. O iFood já possui importantes iniciativas para a valorização de entregadores e entregadoras. Em julho deste ano, aumentou o ganho em 4,5%, é o terceiro ano consecutivo com reajuste de somos a primeira empresa brasileira a apoiar a Carta Compromisso Ethos sobre o trabalho decente em plataformas digitais. Loge, por meio do Movimento Inovação Digital MID. O Movimento Inovação Digital MID é uma associação sem fins lucrativos que reúne mais de 170 empresas digitais e conta com um conselho de startups de intermediação e de motoristas e entregadores que agrega mais de 1.000 plataformas digitais operando em cidades com menos de 50 mil habitantes. As associadas atendem cerca de 80 milhões de consumidores, como no Brasil, gerando renda para diversos tipos de profissionais, como entregadores, motoristas, marceneiros, manicures, cabeleireiros, técnicos de informática, até médicos que podem contar com uma tecnologia que amplia o encontro entre oferta de serviço e clientes. Reforçam que qualquer diálogo sobre a relação entre profissionais e aplicativos e de intermediação deve considerar as seguintes premissas: 1. A pluralidade de aplicativos que conectam os parceiros e concorrência. 2. A escuta e participação no debate dos sindicais, associações representativas e os mais diversos prestadores de serviços que operam nas plataformas. 3. Estudos de impacto sobre a proposta de soluções a demandas. Acreditamos que somente por meio de um diálogo aberto da troca de conhecimento entre as empresas, os representantes dos profissionais e o governo poderemos alcançar uma solução verdadeiramente sustentável ao longo do tempo. De maneira democrática e colaborativa, estamos endereçando os pontos levantados pelos profissionais cadastrados em plataforma digital do grupo de trabalho criado pelo Executivo Federal. RAP. O RAP considera que a sustentabilidade de seu ecossistema digital somente é possível quando os três elos de sua cadeia são beneficiados, dentre os quais estão os entregadores parceiros. Desta forma, a empresa mantém um diálogo constante com eles e está permanentemente atenta às soluções que possam favorecê-las. Dentre outros pontos, são oferecidos a eles centros de atendimento presenciais, suporte em tempo real, curso de capacitação, informações informativas de segurança do trânsito, botão de emergência para situação de risco, seguro para acidente pessoal, invalidez permanente e morte acidental e 2 planos de assistência à saúde. Uber. O documento divulgado pelo Firework Brasil carece do rigor científico mínimo para que possa ser classificado como um trabalho de pesquisa. A metodologia tem falha que compromete os resultados e impede que a iniciativa seja usada na construção de melhorias dos maiores interesses que usa o aplicativo para trabalhar. A Uber esclarece que não participou do relatório e apresentou seus problemas há mais de 6 meses, quando foi convidado por representante do Firework Brasil a colaborar com a iniciativa. Da mesma forma que a edição anterior, a metodologia do Firework Brasil adota um modelo de pontuação baseado em avaliações arbitrárias e influenciando por concepções ideológicas sobre o modelo de funcionamento das plataformas e sobre a natureza da relação entre elas e os parceiros. Não é considerado, por exemplo, a premissa de flexibilidade que o motorista tem para decidir quando dirigir, quais solicitações de viagem quer atender ou recusar. Este é o aspecto mais valorizado para a categoria, segundo o Datafolha. Além disso, o relatório se apoia em uma sondagem que ouviu apenas 8 motoristas, amostra sem qualquer representatividade estatística, no que a entidade aponta como de estratégia bola de neve, o que demonstra total desacordo aos padrões de organismos internacionais de pesquisa e opinião como o SOMAR, European Society for Opinion and Marketing
Research, ou AAPOR, American Association of Public Opinion Research. Como reconhece em posicionamento público, a UB acredita que é preciso avançar em mecanismos que melhorem a proteção social dos trabalhadores do aplicativo para que esses profissionais independentes possam exercer plenamente suas atividades. Nos últimos anos, em diálogo constantes com motoristas parceiros, a Uber vem implementando medidas nessa direção, embora saibamos que ainda há muito o que avançar. Esses avanços vêm se apoiando em pesquisas realizadas por institutos especializados como Datafolha, BID e SEBRAP, que aplicam metodologias como as melhores práticas do setor para modelar a amostra, mitigar vieses e obter dados representativos do universo desses trabalhadores.